Espero não estar chovendo no molhado. Eu sei que eu entrei aqui pra festa um pouco tarde, porém, eu tenho muitas opiniões sobre esse filme. Olá, nozes, sejam bem-vindos ao Casca de Nós. Eu me chamo Fred e eu saí do cinema um pouco decepcionado com esse filme, mas não pelas razões que você acha. Com certeza o que mais chama atenção nesse filme é a animação. Mas eu fiquei muito mais impressionado foi com a direção desse filme, a direção de arte e principalmente os storyboards. Ou melhor, como esse filme foi planejado e executado, não apenas das ideias que ele apresenta, mas da execução dessas ideias. Porque eu vou dizer que se o storyboard tivesse sido menos que perfeito, esse filme seria uma bagunça visual. Tu não ia entender absolutamente nada do que está acontecendo na tela. E isso que acontece tanta coisa que é difícil de acompanhar, principalmente se você está vendo ele legendado, já que a tua atenção está dividida entre a legenda e o que está acontecendo em tela, né? Ele é lotado de informações visuais, mas de forma orgânica, organizada. Mesmo com a quantidade de efeitos e cores, podemos acompanhar a ação em tela. O primeiro filme já tinha revolucionado a animação ocidental como a gente conhece, desenvolvendo tecnologias que iam ser reproduzidas em outros filmes, como por exemplo foi O Gato de Botas, o último filme do Gato de Botas. E aí fica a dúvida, como superar o primeiro filme? E eu vou dizer uma coisa, eles conseguiram. Os desgraçados conseguiram. O miserável é um gênio! O primeiro filme, apesar de se chamar No Aranhaverso, o Miles em si, o nosso protagonista, não interage com outros universos, mas sim com personagens que vieram para esse universo, como se fosse quase que um isekai reverso, como se o protagonista fosse alguém comum e aí outros personagens de outros universos entrassem no mundo dele. Então não foi ele interagindo com o multiverso, esse multiverso interagindo com ele. Só que dessa vez eles fizeram o oposto, né? Eles mostraram o multiverso. E para isso eles tiveram que desenvolver muitas tecnologias, muitas técnicas. A animação de cada personagem tem diferenças, algumas mais evidentes e outras mais sutis. Por exemplo, o Spider-Punk, um Homem-Aranha bem conhecido entre os leitores dos quadrinhos. Um dos animadores chegou a explicar no Twitter as regras que eles utilizavam para animar o personagem. Então eles não apenas pegaram um personagem que já existia, mas eles pensaram também como esse personagem age, qual é a melhor forma de visualmente comunicar o que esse personagem representa. O corpo dele foi animado em 3, roupas offset em 3, porém atrasadas por 1 ou 2 frames, guitarras em 4 linhas outlines em 2 e apenas em movimento, e guitarra em cutout. Traduzindo, isso aqui é insano. O corpo estar animado em 3 significa que a cada 3 novos frames tem uma nova pose. Cada segundo tem 24 frames, então se o corpo dele foi animado em 3, ou seja, tem uma nova pose a cada 3 frames, isso significa que em cada segundo tem 8 poses diferentes. Isso que eu acabei de falar não é nada de diferente, isso é básico para quem conhece animação, mas o que é insano é que tudo está num tempo diferente. Já é difícil animar por si só, seja ela em 3, em 2 ou que Deus proteja o animador que fizer em 1. Agora, fazer isso em tempos diferentes, né? Fazer com que cada parte do corpo seja animado em frames rates diferentes, isso é insano. Palmas pro diretor que conseguiu coordenar esta bagunça. E o melhor de tudo é que isso não é só pra bonito, tem um propósito por trás disso. Pois a natureza caótica e até contraditória do personagem acaba sendo comunicada visualmente por esse estilo de animação, esse estilo artístico. Porque até mesmo essas regras que eles comentaram foram quebradas dependendo da cena, né? Dependendo se era necessário ou não quebrar essas regras. Então elas não eram seguidas à risca, demonstrando a natureza caótica não apenas do personagem, mas da produção da animação desse personagem, das escolhas artísticas de comunicar esse personagem, como esse personagem é comunicado para o público. Só que isso também foi para cada um dos Homem-Aranhas que estava em tela. Cada um tinha uma regra diferente. Os animadores, diretores, storyboarders, eles mesmos definiam a própria regra, né? Eles chegaram lá e definiram, não, esse personagem vai ser animado desta forma. E eles seguiam essa regra quando necessário, com uma relação em outros personagens, né? Porque os personagens têm que se relacionar entre si, não é mesmo? Afinal, esse filme tem muitos personagens, mas apenas 6 deles têm relevância pro filme, o que é bom. Apesar do filme ser bem mais longo que o primeiro,
Eles focam apenas nas interações necessárias para que o plot avance para sempre. Então, nunca sentimos que o filme está atrasando, está enrolando. E tudo com foco no desenvolvimento de personagem e no tema central da história. Começando pelos protagonistas. Isso mesmo, protagonistas, no plural. Pois esse filme divide o tempo de tela entre o Miles Morales, que foi o protagonista do primeiro filme, com Gwen Stacy, que foi uma aliada do primeiro filme, mas agora toma as rédeas para ser uma protagonista. Inclusive, o filme começa do ponto de vista dela, no universo dela, com um problema central muito próximo com o problema do Miles, porém diferente. E assim, tem pontos fortes e pontos fracos nessa decisão. Um dos pontos fracos é justamente que o filme acaba se estendendo por conta disso, tendo algumas cenas redundantes, talvez, já que o Miles e a Gwen tem problemas muito parecidos, né, que envolve o pai. No caso do Miles também envolve a mãe, né, a família, mas o problema central é mais a família. E o fato deles terem que esconder quem eles realmente são para aqueles que eles mais amam, né, de esconder essa vida dupla que eles têm. Então temos algumas cenas repetidas entre a Gwen e o pai dela, e o Miles e os pais deles. Porém, ganhamos muito mais com essa divisão, né, com essa dicotomia entre esses dois personagens, do que perdemos. Pois a mensagem acaba se tornando muito mais forte, muito mais clara, com dois pontos de vista diferentes chegando numa conclusão bem próxima. Inclusive, a Gwen Stacy acaba sendo quase que uma força antagônica para o Miles no início do filme. E isso acaba tornando a história muito mais rica, porque o ponto que o Miles está é um ponto de querer se expandir. Ele já está com a vida praticamente feita, né? Ele já tem todas as suas decisões tomadas. Entretanto, ele ainda esconde essa parte da vida dele dos pais. Enquanto a Gwen Stacy tá mais num limbo meio que perdida, não sabe exatamente o que fazer, tá irritada, ela perdeu os amigos, ela teve todo aquele problema com o Peter Parker do universo dela, que acaba afastando ela do pai. Então é um problema da Gwen Stacy, é muito mais familiar do que profissional, enquanto o do Miles, além de ser familiar, também é profissional, já que ele está saindo dos ninhos e os pais têm que aceitar que ele está saindo do ninho. E justamente por isso, o senso de identidade dos personagens é questionado no filme. Que isso, inclusive, é um levantamento que o filme faz através de piadas, né? Porque se todo mundo é Homem-Aranha, se todo mundo é especial, então ninguém é realmente especial. Quem realmente é o Homem-Aranha? E aqui eu já estava achando que ele estava entrando numa trope muito comum de quadrinhos e que, sinceramente, eu acho um tanto quanto irritante, que é questionar o heroísmo do personagem. Quem é o Homem-Aranha? E o que faz o Homem-Aranha especial, diferente dos outros heróis? Geralmente eles relacionam isso com o Capitão América, com o Hulk, com o Thor, né, com outros super-heróis, mas aqui eles estão relacionando diretamente com outros Homens-Aranhas. E os antagonistas refletem isso perfeitamente. Que é claro que com um filme com dois protagonistas, vamos ter dois antagonistas. Um por motivos fúteis e outro por motivos nobres. Então vamos falar do Mancha. O Mancha foi um vilão sempre meio que piada, meio que nunca foi muito levado a sério. E geralmente em filmes de super-herói, quando eles pegam um vilão que é mais cômico, né, que não é tão sério assim, tão pesado, com um backstory tão elaborado, geralmente eles tentam dar um peso em cima dele, eles tentam transformar ele para algo mais sério. Inclusive, muitas listas de top 10 piores vilões de Homem-Aranha, o Mancha está lá, junto com um dos meus favoritos, que é o Muro, que eu sinceramente iria traduzir mais para a parede, ou o parede, já que é pra fazer uma alusão à musiquinha, né? A aranha subiu pela parede. Porém, eles tomam uma decisão deliciosa com esse vilão. Algo que eu pessoalmente prefiro, que é, ao invés de tentar deixar o vilão mais sério, mais cabuloso, ele acaba ficando mais idiota. Eles abraçam a idiotice, eles abraçam a estupidez do Mancha. E como eu amo quando roteiristas, quando autores abraçam a estupidez de suas obras. Na minha opinião, quanto mais ridículo, e o Mancha prova isso com o aprofundamento da psique desse personagem, né? De ser um personagem piada, de ser um vilão da semana. Ele é um ninguém que ganhou habilidades e agora tem o poder para fazer dele alguém. E alguém que as pessoas reconhecem, temem, mesmo não tendo rosto, mesmo não tendo uma identidade para ser escondida. Começaram a sacar os paralelos entre ele e o Miles. Ele, que tinha um futuro, né? Que tinha uma profissão de cientista, perdeu tudo, perdeu a sua identidade e acabou se tornando esse ser, essa criatura que vive apenas para vilania, né? E mesmo com esses poderes, mesmo tendo habilidades, ele continua sendo ridicularizado
e chamado de vilão da semana. Sinceramente, ele ficou devidamente ofendido de ser chamado vilão da semana. E aí chegamos no seu nêmesis, Miles Morales, que está saindo do ninho, como eu já tinha dito, só que isso acaba tornando ele um pouco arrogante, não concordam? Já que ele sabe o que ele quer fazer da vida, já que ele tá com o caminho dele meio que certo, mesmo que ele consiga entregar o que a professora queria, que é uma história para enviar lá para as faculdades, né, para as universidades, para ele poder entrar, né, entregar tudo o que ela estava pedindo, em 5 minutos é bem desrespeitoso da parte dele, mostrando um descompromisso com cada parte da vida dele. Um descompromisso tanto como Homem-Aranha, já que ele deixou o vilão ali da dele, e aí depois ele percebeu que deu errado, né, já que ele não acompanhou o vilão até a prisão, ele não acompanhou até as autoridades, né, simplesmente deixando ele ali para ele depois escapar, ao mesmo tempo que ele não estava 100% ali, não estava 100% comprometido com a ida dele para da faculdade. Então, mesmo ele já sabendo o que quer, ele não está conseguindo conciliar os dois. E esconder isso da família acaba impactando a forma como ele administra esse tempo. E pior, acaba criando conflito entre ele e a família. O tema de pertencimento aqui é muito forte, porque ele está abandonando a sua casa, está abandonando o bairro em que ele cresceu, o bairro em que ele se identifica. E não apenas isso, como ele tirou uma nota baixa em espanhol, o que mostra que ele está perdendo um pouco das raízes dele. E a mãe, é claro, que fica preocupada com o filho, né? Óbvio que ela fica irritada, né? Tipo, como assim tu tirou nota baixa em espanhol? Eu falo contigo, eu sou porto-riquenha, eu falo contigo em espanhol. Pede ajuda pra mim, né, se tu tá indo mal em espanhol. E esse que é o legal, podemos ver claramente o ponto de vista dos pais. Geralmente nesses filmes de adolescência, né, em que a gente acompanha apenas a visão do adolescente, a gente vê os pais como uma pessoa chata, que depois vai aceitando o filho como ele é, mas aqui nós temos os dois lados, né? Os pais aceitando que o filho está crescendo, e o filho vendo que os pais também estão ali por ele, que não tem problema ele pedir ajuda pros pais. E falando em pedir ajuda, eu vou ter que entrar em spoilers para falar do próximo antagonista. Então, se você não viu o filme, duvido que não tenha visto a esse ponto, mas se você não viu o filme, sugiro você pular para esse tempo que está em tela aqui, porque irei entrar em spoilers. Homem-Aranha 2099 é um antagonista. Ele não é um vilão, mas um antagonista da história. Afinal, ele faz uma força antagônica para o desenvolvimento de personagem do nosso protagonista. E que força seria essa? Pois ele tomou uma decisão muito próxima do Mancha, se vocês pararem para pensar. Diferente do mentor do primeiro filme, ao invés de desistir do heroísmo, ele acabou abraçando o heroísmo mais forte ainda, dependendo desse heroísmo para se autodefinir, para tentar se redimir do que ele fez. E assim ele acaba ignorando tudo que não for para o bem do multiverso. Isso acaba sendo uma força negativa tanto para ele quanto para os outros. Porque ele é o único Homem-Aranha que não faz piada, não fica brincando de serviço. E aí eu te pergunto, ele continua sendo Homem-Aranha assim? Entrando lá naquela pergunta que eu tinha feito no início do vídeo, o que faz o Homem-Aranha ser Homem-Aranha? E com essa atitude, Miguel O'Hara não é um Homem-Aranha. A força antagônica que o Miguel O'Hara representa é a negação. Ele quer manter o status quo e para isso ele faz o que precisa ser feito. Essencialmente abandonando qualquer tipo de esperança, aquilo que faz um herói ser um herói, que é dar esperança para os outros, não é apenas proteger a humanidade, mas ser um exemplo. Vem como é complexo ao mesmo tempo que é super interessante. Ao forçar a responsabilidade de ser um herói, ele acaba abandonando o heroísmo. Parece contraditório, mas moralmente faz muito sentido, pois as questões que o filme levanta são bem adultas até. Como eu disse na sessão anterior, todos os arcos de personagens nesse filme são amarrados por um único tema, que acaba se dividindo em pequenos subtemas para cada um dos personagens. Todos os super-heróis, principalmente os da Marvel, são fora da lei. Isso porque eles literalmente agem fora da lei, eles são vigilantes. Eles não seguem nenhum código de conduta que um grupo de pessoas escreveu, eles não têm uma regra das quais eles seguem, das quais eles precisam obedecer, eles não têm uma autoridade acima deles. Eles estão literalmente meio que acima da lei, justamente porque eles não têm uma identidade civil das quais eles possam ser julgados por cometerem crimes, como invasão de propriedade privada. Eles não podem nem ser responsabilizados por quaisquer danos que eles possam fazer, que possa surgir a sua atividade, né? Como
danos à cidade, né, que as cidades são destruídas e tudo mais, ou ter qualquer tipo de consequência. Eles agem apenas por sua moral individual. O que o Homem-Aranha 2099 fez foi basicamente criar uma força-tarefa que age sob a sua própria bússola moral, essencialmente criando uma milícia policial de Homens-Aranhas, das quais eles são responsabilizados, mas são responsabilizados apenas pelo Miguel O'Hara, e não por uma entidade governamental ou judicial, e sim por um outro indivíduo. E esse é o tema central desse filme do Aranhaverso. Quer dizer, é o tema central de qualquer história do Homem-Aranha. Responsabilidade. O filme começa nesse tema, com a Gwen abandonando a banda por não querer seguir, né, as mesmas linhas dele, né, o mesmo tempo deles, né, colocando seu próprio tempo. O Miles abre com esse tema, tendo a responsabilidade de pegar o Mancha, ao mesmo tempo que ele tem a responsabilidade de ir na escola para ter aquela reunião com a professora e os seus pais. E a primeira questão que temos é: e quando essas duas responsabilidades entram em conflito? Desse tema central, outros subtemas acabam surgindo, como a questão familiar, da questão do heroísmo, se ele deixa o pai morrer, né? Se ele deixa a sua família morrer em prol do bem maior, né? Em prol de salvar o multiverso. E é engraçado como, apesar desse filme ter acabado na metade, né? A gente ainda não teve a conclusão. Nós já temos a conclusão para esse subtema, que é com o pai da Gwen. Ele tem a responsabilidade do uniforme, né? De ser um policial e de aplicar a lei naqueles que estão indo contra a lei, ou que estão tentando contornar a lei, que é o caso da filha Gwen Stacy, né, que contorna a lei para tentar fazer o bem. Ao mesmo tempo que ele tem a responsabilidade de cuidar da filha, porque ele é um pai solteiro, né, ele cuida da filha sozinho e ele tem essa responsabilidade com ela. Mas o que acontece quando o criminoso que está procurando há tanto tempo, que ele tem que dizer que tem que pagar por suas ações, for a sua filha? E eu sinceramente adorei a resposta que eles chegaram. Ele abandona o distintivo. Porque esse dilema moral também é um dilema ético. Abandonar o distintivo, o uniforme de policial, a carreira dele, é a forma mais responsável de se lidar com isso, pois ele, ao mesmo tempo, está dizendo: eu não consigo manter essa linha moral, eu não consigo fazer o que precisa ser feito, ser responsável no meu trabalho, se eu preciso, ao mesmo tempo, proteger minha filha. Então, eu vou largar meu destino, vou largar essas minhas responsabilidades de lado, arranjar um outro emprego, provavelmente, né? Muito provavelmente arranjar outro emprego, e vou cuidar da minha filha, que precisa de atenção, precisa de carinho, ela passou por muita coisa, eu vou cuidar dela. E aqui o arco da Gwen e do pai dela acabam se encerrando. E o que a Gwen faz? Abandona o distintivo dela, né? Que seria, apesar da máscara de Homem-Aranha representar um distintivo, um uniforme, né? O distintivo é representado pelo aparelho de poder ir em outras dimensões. Então ela abandona o multiverso do Miguel O'Hara, do Homem-Aranha 2099. E assim, o arco da Gwen Stacy se encerra. Sinceramente, eu acredito que sim, porque apesar de ter certas pontas soltas, o arco da personagem da Gwen Stacy está bem formado, já está finalizado, encerrado, enquanto o arco do Miles Morales ainda não, e acabamos num gancho. E aí entro num ponto fraco aqui que, sinceramente, eu acho que esse filme podia ter contornado, mas vou falar isso mais tarde. Pois outro tema que acaba surgindo a partir do Miles é o tema de identidade. Quem ele é e o que ele quer da vida. Antes ele tinha certeza de quem ele era, ele tinha certeza do caminho que estava por vir. Mas O'Hara acaba destruindo com essa noção de identidade dele. Ele já estava perdendo a identidade do bairro, né, de ser um garoto pobre num bairro pobre, né, num bairro negro, de um bairro hispânico. Assim como ele estava perdendo as raízes espanholas dele para seguir carreira na indústria, né, para ir para outros lugares dos Estados Unidos, desenvolvendo assim uma outra identidade, assim como ele está perdendo a identidade de Homem-Aranha, já que ele revela que ele não era para ser um Homem-Aranha. Ele está fora do cânone do Homem-Aranha. E justamente por isso aqui é uma teoria minha, justamente por ele estar fora do cânone, o Miles é a resposta que o O'Hara estava procurando todo esse tempo. Já o Miles acaba estando dividido entre esses dois caminhos. O Mancha representa um caminho, enquanto o Homem-Aranha 2099 representa outro.
2 futuros dos quais ele pode chegar. O cientista esquecido que teve todo o seu potencial desperdiçado. Já o caminho do herói pode ser solitário e cheio de dificuldades, decisões extremamente difíceis das quais ele não é capaz de tomar. Como, por exemplo, deixar o seu pai morrer em prol do bem maior. E como podem ter reparado, essas escolhas não tem nenhum tipo de nuance, né? Ou é isso, ou é aquilo. Mas o Miles acabou de encontrar, né, nesse finalzinho, nesse gancho, uma opção do meio, talvez, de que talvez a escolha não seja tão definitiva assim. E ele acaba chegando meio que numa conclusão, mais ou menos. Ele não desenvolve essa conclusão, ele não chega no ponto final dele, mas podemos ver a conclusão ali. Então, o filme poderia ter um final e aí depois ter um outro filme, mas eles decidiram colocar um gancho. Algo que, sinceramente, me deixou confuso quando eu saí do cinema, me deixou um pouco decepcionado com o filme. Porque eu sempre perguntando, por que isso é um filme? Isso podia muito bem ser uma série. Toda a estrutura narrativa do filme é como se fosse uma estrutura de série, uma estrutura seriada. Inclusive, poderíamos ter ali 3, 4 episódios, né, compilados num único filme. Isso podia ter saído na Disney Plus, isso podia ter saído na Paramount, isso podia ter saído em qualquer streamer, Netflix, Hive, não sei, enfim, qualquer lugar, que continuaria sendo maravilhoso. Mas não, eles fizeram um filme e eu fico me perguntando, por quê? Enfim, esse filme é extremamente denso e eles podiam explorar cada um desses subtemas que acabou surgindo, como de utilizar experiências pessoais talvez do roteirista, do storyboarder, né, das pessoas que construíram esse filme, porque claramente eles pegaram isso de experiências pessoais envolvendo muito provavelmente a sexualidade deles, porque tanto o Miles quanto a Gwen, né, falando sobre mostrar quem eles realmente são, me pareceu muito como um adolescente saindo do armário pros pais, né, tentando dizer quem eles realmente são pros pais, né, mas do ponto de vista do herói, né, tipo, eu sou um vigilante e eu preciso contar pros meus pais, mas eu não tenho certeza como. Então, eu realmente senti uma verdade através daquelas cenas. Também poderíamos entrar no subtema da violência policial, né? Ou talvez de responsabilidade policial, né? De milícias. Mas o filme não foca tanto, até porque Estados Unidos, né? Não queria focar nessa questão. Apesar deles abrirem sim um pouco essa questão ali. Principalmente já que o Miles é uma minoria dentro da minoria, já que além de ser negro, ele é hispânico. Então, 2 minorias junto, né? Enquanto o próprio pai é policial, faz parte da força policial. Então seria um comentário muito bacana de se fazer com o Miles, né? Com o personagem do Miles Morales. Mas espero ter falado coisas, aberto discussões aqui nesse vídeo que outros youtubers, outros críticos não abriram tanto assim. Até porque, como eu disse, é um filme denso, cheio de coisas e que deixou pontas soltas, muitas pontas soltas, justamente por não ter acabado. Então, se você gostou do vídeo, se inscreva no canal para não perder os próximos vídeos, né? Eu estou com o objetivo de conseguir 1000 inscritos para poder monetizar o canal e poder pagar minha editora Bruna aqui e o resto da equipe do Casca de Nós. Eu quero expandir o canal e fazer muitos outros projetos aí na frente, mas antes eu preciso monetizar o canal. Então, dá essa força aí, né, se inscrevendo. Mostre para os amigos, compartilhe esse vídeo. Toda ajuda é enorme aqui e agradeço do fundo do meu coração. Muito obrigado por ter assistido o vídeo até o fim. Recomendo vocês verem este próximo vídeo aqui, caso não conheçam o canal. E lembre-se, as árvores somos nós.